É sempre bom estarmos juntos. Eu me sinto muito bem quando estou aqui nessa igreja amada, de pastores amigos e de irmãos como vocês, que são nossos irmãos da lida, da vida, né? A nossa caminhada. E é muito bom quando a gente também está junto para que a gente trate das coisas de Deus, quando a gente se reúne para falar um pouco da palavra de Deus, o que tem a nossa vida com essa palavra, o que tem essa palavra com a nossa vida, né? A impressão que a gente tem quando a gente se reúne é que a gente não sabe de nada. A gente senta junto para conversar sobre a vida e a impressão que nós temos é que somos eternos aprendizes, né? Passa o tempo, não importa quantos anos você tenha, 20, 30, 40, 50, 70, a impressão que a gente tem é que a gente não sabe nada da vida. E a gente vai enfrentando os desafios da vida, enfrentando as lutas da vida, e olha que nós entendemos de lutas, e é sempre uma experiência nova. E a nossa vida tem que ser, ela vai redundar sempre na mesma coisa, sempre buscando a palavra de Deus, recorrendo à palavra, para que essa palavra traga uma direção para a nossa vida, porque sem Jesus a gente não pode nada. A nossa vida é como um livro, e cada atitude que a gente toma, cada ação, cada fase da nossa vida, cada postura, cada decisão que a gente vai tomando, a gente tem que tomar uma decisão todos os dias. Cada decisão que a gente toma é uma página que a gente está escrevendo na nossa vida. É uma página da nossa história. Todos os dias, do momento que você acorda ao momento que você dorme, talvez você nem perceba isso. Talvez seja até mesmo um dia tão calmo para você, aquele, mas você está ali tomando decisões. Você toma as decisões quando você faz coisas, mas você também toma decisões quando você se omite de outras coisas. Até mesmo quando nós não fazemos nada, aquilo está trazendo implicações para a nossa vida. Estamos escrevendo uma página de cada vez. E aí, as decisões que a gente vai tomando na vida, vai construindo o caráter. Não apenas o nosso caráter, mas o caráter também que a gente vai deixar como legado. Que a gente vai deixar como legado para aqueles que nos seguem. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O legado do homem de Deus. O que nós estamos deixando como missão para aqueles que nos seguem. O que nós estamos deixando para os nossos discípulos. O que nós estamos deixando para os nossos filhos. E eu quero que você abra para isso, então, o Salmo 112. Salmo 112 trata sobre esse tema. Salmo 112 vai tratar sobre o legado do homem de Deus. Salmo 112 vai nos fazer lembrar das palavras de Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Diz assim o texto: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece,
range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Esse salmo, ele faz parte do conjunto de 2 salmos. Eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta no seu colo. Ele é o Salmo 111 e o 112. O Salmo 112 é uma expansão do final do Salmo 111. Você percebe, olhando os 2 salmos, que há aqui uma correspondência fascinante entre os 2 salmos, que não é uma coincidência. Há várias maneiras de se encarar o salmo. Existe aqui um contraste entre os versículos 1 ao 9, que vai descrever os benefícios de uma vida que teme a Deus. Versículo 1 ao 9, contrastando com o versículo 10. Versículo 1 ao 9, os benefícios daquele homem que teme a Deus. E o versículo 10, o resultado de uma vida ímpia, de um homem que vive a sua vida completamente descomprometida com os valores do reino. É interessante notar que esse homem que teme a Deus, aqui no texto, ele investe a sua vida em 3 pontos, e esses 3 pontos vão garantir o seu legado. Ele investe na sua vida com Deus. Número 2, ele investe na palavra, ele investe na vida de pessoas. E esses investimentos ninguém pode retirar de nós. Eles pertencem a nós. O homem que teme a Deus, ele anda com Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O primeiro ponto aqui é esse. O primeiro ponto em que o homem de Deus investe é no seu relacionamento com o próprio Deus. Aleluia, diz o versículo 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E temer a Deus, irmãos, é você ter um extremo respeito pela pessoa de Deus. Temer a Deus é você ter consciência viva da presença de Deus, ou seja, onde quer que você estiver, não importa que não haja ninguém olhando você, ninguém vendo você, você está sozinho ali, pronto para tomar uma decisão, para assumir uma postura, você sabe que Deus está presente ali. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Você tem a consciência viva dessa presença, então você o respeita extremamente. Ele está presente ali. Então, você percebe que o temor do Senhor é um conceito que marca uma vida de sabedoria. Porque todas as suas decisões serão pautadas na certeza de que o Senhor está ali, o Senhor está vendo. Significa você andar com Deus. E a ideia aqui é de que você viva na presença de Deus e você, ouça isso, adquira a perspectiva de Deus sobre tudo que acontece na sua vida. Perspectiva de Deus. Ou seja, o seu olhar agora passa a ser um olhar bíblico. O seu olhar para o mundo, a sua maneira de lidar com a família, sua maneira de lidar com o seu ministério, sua maneira de lidar com o seu trabalho, sua maneira de lidar com a sua rotina, você passa a ter um olhar do céu, uma visão completamente bíblica, uma perspectiva bíblica. Isso é uma vida de temor a Deus, uma vida de comunhão com Deus, a ponto de saber pela intimidade aquilo que Deus espera que você faça. Que decisão eu devo tomar, o que eu devo falar, como eu devo agir, como eu devo reagir. Eu tenho uma intimidade tal com Deus, eu tenho um temor tal com Deus, que eu vou saber o que fazer. Porque o Senhor vai iluminar a minha mente. Então, cada decisão da minha vida será pautada com aquilo que Deus espera de mim. E eu vou decidir nos meus caminhos o que fazer, pautado naquilo que o Senhor espera de mim. Uma vida consistente, uma vida sólida. O temor a Deus
Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, não é você ter medo dele, não é apenas isso, mas é você ter uma profunda reverência. Profunda reverência. Temer ao Senhor é você ter um profundo amor, é levar o Senhor em alta conta, é você considerá-lo profundamente, porque você teme a Deus, você se maravilha com Ele, se maravilha com a sua palavra, se maravilha com a sua presença, você se aproxima dEle, você tem desejo em buscá-lo e em permanecer na sua presença, você o adora e você se submete à vontade dEle. Se submete às vontades dEle. Bem-aventurado, muito feliz, muito próspero é o homem que teme ao Senhor. E o homem que teme a Deus é o homem que anda com Deus. E o homem que anda com Deus é o homem que confia no Senhor. Veja o que diz aí na segunda parte do versículo 7. Seu coração é firme, confiante no Senhor. Quando nós confiamos em Deus, irmãos, quando o homem confia em Deus, ele é resoluto no seu compromisso com Deus. Não importa a crise que venha. Olha, nós estamos diante de uma crise sem precedentes. Quantas pessoas nessa crise apostataram da fé? Quantas pessoas se aproveitaram dessa crise para se afastar dos caminhos de Deus? Quantas pessoas não compreendem o amor de Deus com a crise humana? Ora, se Deus me ama tanto assim, como pode eu passar por essa crise? Aí acaba apostatando da sua fé. Acaba se afastando dos caminhos de Deus. Mas o homem que anda com Deus, o homem que confia no Senhor, aconteça o que acontecer, ele diz, eu não abro mão da minha confiança em Deus. Eu não abro mão do meu compromisso com Deus. Então, o homem que pensa assim e age dessa forma, é um homem que não vacila. Nós vacilamos, irmãos, quando nós deixamos de olhar para Cristo. Nós vacilamos quando por aquele momento nós afastamos os nossos corações dos preceitos do Senhor. Então, homens que estão presentes aqui nessa noite e todos aqueles que me ouvem através dessa tela, nós temos um desafio na nossa vida. O desafio de constantemente viver na presença de Deus. Momento após momento da nossa vida. E outra coisa, ciente da nossa incapacidade. Nós não somos super-heróis, nós não somos super-homens. Nossos pés são de barro, nós viemos do pó, nós somos pó, e para o pó nós voltaremos. Então isso deve nos alertar cada vez mais e nos firmar cada vez mais na verdade de que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nós precisamos de Jesus para tudo. Você precisa de Jesus para gerir a sua vida, para gerir sua família, seu ministério, a sua empresa, seus negócios, seu trabalho. Cada esfera da sua vida. Você precisa de Jesus para ajudar você a conduzir. O homem que teme a Deus, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme a Deus ama a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz na sua palavra. Tem prazer na sua palavra. A palavra compraz significa ter prazer, significa se alegrar, significa amar, significa deleitar-se na palavra de Deus. A pergunta que eu faço para você é uma pergunta retórica. Há quanto tempo você não lê a palavra de Deus? Quanto tempo você não se debruça para se aprofundar nessa palavra, orando e pedindo que o Senhor o revele, o tesouro, a riqueza que está ali? Ora, irmãos, o que podemos esperar de um homem que não ama a palavra, que não usa essa palavra como manual de prática da sua vida, que não usa essa palavra para ajudá-lo a gerenciar todas as esferas da sua vida?
Um homem que assim age vive uma vida de derrota, de fracasso. Não age assim um homem que teme a Deus, um homem que ama a Deus, ama também a sua palavra. Ou seja, quem anda com Deus, ouve a sua palavra e obedece a sua palavra. E é dessa forma que o Senhor Deus vai nos guiar pelos labirintos da vida. Não sei se você já se deu conta disso, que a nossa vida, às vezes a gente entra numa fase da nossa vida que parece que a gente está num labirinto. A gente tenta um recurso para sair daquele lugar, a gente não consegue. A gente tem estratégia, a gente tem um plano, a gente sempre tem uma resposta, a gente sempre tem uma saída via de regra, mas quando a gente coloca aquilo em ação, existem fases da nossa vida que parece que tudo que você tenta não dá certo. É fracasso, é derrota. E parece que você vai começando bem, mas no final aquilo torna outra vez a não dar certo. São labirintos da vida. São labirintos da vida, mas aquele que está atrelado à palavra, aquele que ama a palavra, aquele que se deleita na palavra, aquele que bebe e come dessa palavra diariamente e faz dela o gerente da sua mente, da sua vida, é guiado, é conduzido nos labirintos da vida. Esse texto, ele nos lembra o que Jesus disse em João 14 e 21. Lembra disso? João 14 e 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama a Deus? A Jesus, você ama? Amém? Como que você prova isso? Não é dizendo, eu te amo, Jesus. É você guardando os mandamentos do Senhor no seu coração. E como que você guarda? Você guarda quando você se alimenta, quando você bebe dessa fonte diariamente, quando você lê e quando você pede a graça de Deus para aplicar aquilo que você está lendo, recebendo, aplicar na sua vida diária. Então você está guardando os mandamentos e você está mostrando então que você ama o Senhor. Um homem de Deus, o líder de uma família, é um homem de palavra. É um homem de palavra. A sua palavra precisa valer mais do que a sua assinatura. Nós somos homens de palavra. Nós lideramos a nossa família não no grito, mas a melhor maneira de um homem de Deus liderar a sua família é buscando a Deus e buscando na sua palavra. Quantas famílias estão se diluindo? Quantos casamentos estão se desintegrando? Porque os problemas surgem ali. Os problemas surgem em todas as famílias. Se nós temos algo em comum, é isso. Nossas famílias têm problemas. Nossas casas têm problemas. Mas de que maneira nós tentamos resolver os problemas de dentro da nossa casa? De que maneira nós tentamos solucionar os problemas do nosso casamento? Usando a nossa experiência de vida? Usando a experiência de um amigo do nosso trabalho? Usando um conselho de alguém que admiramos? Ou nós buscamos na palavra de Deus? A maneira mais sensata, mais prudente, mais sábia, mais correta, mais bem-aventurada de liderar a sua família é buscando a Deus na sua palavra. E como o Tiago diz, sermos praticantes dessa palavra e não somente ouvintes. E para isso, irmãos, a gente precisa do Senhor. Porque a gente não consegue. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Se depender da força do nosso braço, se depender do nosso a nossa alta disposição, nós não conseguimos. Por isso, precisamos viver uma vida de dependência do Senhor a cada dia. Senhor, eu dependo do Senhor, eu dependo de Ti, Pai, eu dependo da Sua palavra. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a conduzir o meu casamento, me ajuda a ter as respostas certas para ele.
Me ajuda a conduzir a minha família, Senhor. Me dá uma palavra. Me ajuda a conduzir os meus filhos. Ajuda-me nas minhas reações, nos meus impulsos. E a palavra de Deus, irmãos, vai ter resposta para tudo na nossa vida. Mas o que um homem de Deus faz? Um homem de Deus abençoa o povo de Deus. Veja no versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Versículo 5. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Versículo 9. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O que nós encontramos aqui, irmãos? Resumidamente, encontramos um homem de Deus que vive a sua vida para servir, que vive a sua vida para abençoar. Ele nasce luz nas trevas, ele é benigno, ele é misericordioso, ele é justo, ele é ditoso, feliz, muito feliz, ele compadece, ele empresta, ele defende, ele distribui aos pobres. Então, o homem que não é egoísta, que não é soberbo, que não vive olhando para o seu próprio umbigo, mas um homem que se importa com as pessoas à sua volta. Essa é uma dos grandes pontos, chaves de um homem de Deus. Uma das grandes características de um homem de Deus. Ele vive para servir. Ele vive para abençoar. Ele não vive em busca de holofotes. Ele não vive em busca de ser servido, mas servir e proteger aqueles que estão ao seu redor. E o que é isso, irmãos? Isso nada mais é do que a vida de Cristo em nós. Porque foi exatamente assim que Jesus foi. Jesus veio para servir. Isso nada mais é do que a vida de Cristo em nós. Marcos 10 e 45 diz, mas o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. Veja então que esse texto destaca essa qualidade de vida em 3 versículos, que nós já lemos. Versículo 4, ele é benigno, misericordioso e justo. A qualidade de vida em 3 versículos. Ele compadece, versículo 5, empresta, ele defende os indefesos. Versículo 9, distribui aos pobres. Você percebe aqui nesse texto como que o Salmo mostra que essa generosidade desse homem que teme ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, essa generosidade é transmitida como legado. Você ensina pelo exemplo. Você vai transmitir pelo testemunho, principalmente, ouça isso, aos nossos filhos. Principalmente aos nossos filhos. Esta generosidade de Salmo 112 é transmitida como legado aos nossos filhos. O nosso alvo, então, com base nisso, deve ser que os nossos filhos sejam uma bênção onde quer que eles forem. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, mas como que nós ensinamos aos filhos? Através do nosso testemunho. Nós transmitimos através da nossa postura, da nossa conduta, do nosso caráter, e nós vamos ensiná-los. Vamos transmitir esse legado a eles, onde quer que eles forem, que eles sejam uma bênção. Ensinar os nossos filhos através da nossa vida, para que eles sejam altruístas, para que eles não vivam as suas vidas para si mesmos, mas que vivam as suas vidas para abençoar os outros. O sentido da vida, irmãos, está aí. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos.
Todos os mandamentos se resumem nisso. Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Viver a nossa vida para abençoar as pessoas. E por que nós precisamos manter o nosso foco nisso? Porque nós temos uma tendência a sermos egoístas. Nós temos uma tendência a viver para nós mesmos. Acontece que a vida de um homem de Deus, especialmente no lar, é uma vida de sacrifício vivo. É uma vida de sacrifício vivo. Se você quiser dar um exemplo isolado, sem consistência, se você quiser dar um exemplo irrelevante, um exemplo líquido, você pode agir como qualquer pessoa descomprometida. E nós encontramos homens aos montes assim. Talvez você tenha alguns amigos assim. Talvez na sua família existem alguns homens assim, completamente descomprometidos, completamente relaxados, completamente folgados. Então, se nós queremos dar um exemplo isolado, sem consistência, sem significância alguma, basta agirmos como esses homens. Mas se você quer deixar uma consistência, se você quer deixar um significativo legado para os seus filhos, e até mais, para todos aqueles que te cercam, ande na presença de Deus. Ame a Deus. Ame a palavra de Deus. E abençoe as pessoas que estão ao seu redor. Muitos de nós aqui somos pais. Alguns já até são avós. E no conceito de muitas pessoas, há uma certa preocupação na mente de um pai de deixar uma herança para o filho. Deixar uma casa, um imóvel, deixar um bem, para que ele possa usufruir, para que talvez ele possa gozar da vida com mais tranquilidade futuramente. Olha, eu vou dizer para você que não existe melhor herança que você pode deixar para os seus filhos do que você andar na presença de Deus. O maior legado que você pode deixar para o seu filho, consistente, sólido, relevante, e que vai causar impacto na vida dele positivamente, é você amar a Deus, é você amar a sua palavra, é você andar na presença de Deus e você viver a sua vida para abençoar pessoas ao seu redor. Então ame a Deus, ame a palavra de Deus e ame as pessoas. Mas como que a gente consegue isso sem o Espírito Santo em nós? Impossível. Isso só é possível em Cristo Jesus, através da sua presença. Foi para isso que Jesus foi à cruz, para que a vida dele fosse a nossa vida. Para que a vida dele se manifestasse na nossa vida. E por isso Gálatas 2:20 diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quais são os resultados de quem teme a Deus? É o legado que você deixa. O legado, o exemplo, o testemunho. É exatamente o tema dessa mensagem de hoje. O legado do homem de Deus. O que o Salmo está destacando aqui é a bênção desfrutada por aqueles que andam com Deus. E se tem uma coisa que a gente gosta, é de bênção. Se tem uma coisa que a gente vive a nossa vida inteira buscando, é bênção. Se tem uma coisa que a gente não vai achar ruim nunca na nossa vida, ruim nunca, reclamar jamais, é de bênção. Nós gostamos da bênção, de sermos abençoados. E o texto diz aqui que você pode desfrutar dessas bênçãos. Bênçãos maiores, bênçãos superlativas, bênçãos incomparáveis. Você desfruta quando você anda com Deus.
quando você confia no Senhor, quando você ama cada palavra que sai da boca de Deus, e quando você vive intencionalmente, preocupando-se com a vida de outras pessoas. Quais são os resultados de quem teme a Deus? Pelo menos 6 resultados aqui, rápidos, que valem mais do que ouro e prata. Isso aqui é o que todo o homem que tem filhos quer. Resultado número 1, o homem que teme a Deus tem filhos abençoados. Versículo 2 diz: a sua descendência será poderosa na terra, a sua descendência será abençoada a geração dos justos. Um dos principais privilégios de um legado são filhos, netos, ou seja, descendentes abençoados e piedosos. Filhos que temem a Deus. Nossos descendentes andando na presença de Deus, buscando ao Senhor com inteireza de alma, de coração. Irmãos, não existe bênção maior na vida de um pai do que ver os seus filhos andando na presença de Deus, do que ver os seus filhos andando na verdade. 3 João, capítulo 4, não tenho maior alegria que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não existe bênção maior. Nós podemos e devemos deixar essa herança para os nossos filhos. Existe um futuro, irmãos, que nós desconhecemos. A gente não sabe o que nos espera lá na frente, no futuro. Lá na frente existe um mundo desconhecido por nós. E o que nós vamos deixar de mais precioso no futuro, desconhecido, são os nossos filhos. Nós estamos lançando os nossos filhos para o futuro. Nós estamos fazendo uma projeção dos nossos filhos ao futuro. Muitas pessoas hoje estão com medo de terem filhos. Há um debate nas redes se é pecado não querer ter filhos. Os casais estão com medo de ter filhos porque estão preocupados. Que tipo de mundo nós vamos inserir os nossos filhos? Tem pessoas que não estão querendo mais ter filho porque entendem que vai ser um grande risco, uma maldade, lançar um filho para esse mundo vindouro, que está cada vez mais pior. Mas a grande pergunta é, muito mais importante do que tipo de mundo os nossos filhos vão encontrar, a pergunta mais importante é, que tipo de filhos nós vamos deixar para o mundo? Que tipo de filhos? Porque o mundo está do jeito que está por causa da natureza corrompida do homem, por causa do pecado. Nós precisamos, então, contar com a graça de Deus e com o nosso legado, nosso testemunho, para que tenhamos filhos tementes a Deus e piedosos, santos, para que tenhamos um futuro melhor. E a promessa aqui, que Deus tem para mim e para você, é que se nós seguirmos os preceitos de Deus, temendo ao Senhor, amando a Deus, sua palavra, e nos comprometendo em abençoar pessoas, há uma promessa, e eu creio na promessa de Deus, que os nossos filhos, versículo 2, será abençoado na terra. O homem que teme a Deus é próspero. Veja o que diz no versículo 3. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Você fala, pastor, mas isso daí eu acho que não tem muito a ver com a minha vida não, porque a minha conta não está cheia. Minha conta está negativa. Eu não sou rico.
Se você tivesse que responder nesse momento o que é ser próspero e o que é ser rico, a resposta sua ia ser qual? Será que ser próspero é ter uma conta cheia? Será que ser rico, na perspectiva de Deus, é ser um homem milionário? Um homem próspero, um homem rico, é aquele que, entre tantas coisas, evita vícios. Homem próspero e rico, entre tantas coisas, não desperdiça os seus bens. Não gasta além daquilo que as suas condições o permitem. Ou seja, não coloca a mão aonde não alcança, não coloca os bois na frente da carroça. Evita dívidas, embora nesse contexto de crise que nós estamos, existem dívidas que são inevitáveis, a gente sabe disso. Mas vamos lá, é zeloso, é cuidadoso, é bom administrador e tem contentamento, é contente, é satisfeito com aquilo que tem. A ambição desenfreada tem levado muitos homens, muita gente boa para o buraco. E o que a gente precisa se dar conta é que quando a gente é assim, zeloso, é cuidadoso, bom administrador, a gente só coloca a mão aonde alcança. Quando a gente é assim, a gente está passando essa herança para os nossos filhos. Estamos passando essa missão para os nossos filhos, para os nossos netos. Eles nos observam, eles seguem os nossos passos, eles estão nos olhando. E muito mais do que isso, nós estamos deixando para eles um legado de fidelidade a Deus, de compromisso com Deus. O que mais? O homem que teme a Deus. O homem que teme a Deus tem direção na sua vida. Veja no versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Se eu tivesse, então, que parafrasear o versículo 4, eu diria, para o justo, a luz no fim do túnel. Há sempre uma saída para aqueles que estão na presença de Deus, para aqueles que levam o Senhor em conta, para aqueles que valorizam a presença de Deus. Há uma luz no fim do túnel, ou seja, o homem de Deus tem sempre a direção de Deus na sua vida. É dirigido por Deus. O labirinto que eu disse, existem fases da nossa vida que parece que nós estamos dentro de um labirinto, mas o homem que teme a Deus tem o mapa do labirinto na sua mão. O mapa do labirinto na sua mão. E através desse mapa, ele ouve a voz de Deus. E ele ouve o Espírito Santo conduzindo ele o caminho em que deve seguir. E porque ele ouve a voz de Deus através do mapa, ele não fica perdido nos labirintos da vida, ele não anda confuso. Quantos amigos nossos estão confusos, divididos, andam errantes, tomam decisões completamente desastradas, uma atrás da outra, porque não considera o mapa do labirinto. A palavra de Deus tem resposta para tudo, irmãos, na nossa vida. A palavra de Deus tem a direção correta que você precisa para você ser bem-aventurado, para você não errar, para você não andar confuso. O homem que teme a Deus tem estabilidade, apesar das notícias ruins. Veja no versículo 6, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Versículo 8, o seu coração bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. 4 frases vão caracterizar o homem de Deus
como sendo alguém que não vacila, mesmo em tempos de circunstâncias adversas. Note que o homem não está isento de receber as notícias ruins. Muitas vezes, irmãos, enfrentamos algumas tempestades da nossa vida que nos surpreendem. Talvez existam no nosso meio aqui pessoas que estão enfrentando uma crise tamanha na sua vida nesses dias. Mas quando as notícias chegam, porque muitas vezes elas são inevitáveis, mas quando elas chegam, elas não nos abalam. E esse verbo abalar, aqui nesse texto, fala de não perder a confiança no Senhor. Não nos abalam. Por quê? Porque o nosso coração está no Senhor. O nosso coração não pode estar nas circunstâncias. Porque quanto mais o teu coração está nas circunstâncias, mais derrubado você fica. E esse, então, deve ser o nosso exercício diário. Nosso coração está no Senhor. Então, no versículo 6 diz que nós jamais seremos abalados. Ou seja, nós não perderemos a confiança no Senhor. Versículo 7, não nos atemorizaremos das más notícias. Isso me faz com que eu lembre, 2 dias atrás, eu estava na BR com a minha esposa, com os meus 2 filhos. E acontece aqui na nossa frente, o bendito arrastão. 100 metros à frente. A esposa entra em pânico. A esposa em pânico deixa os filhos em pânico. E agora? Carro dando ré, moto dando a volta. E talvez umas 4, 5 filas de carro na nossa frente, no máximo. E aquela tensão toda. Aí, nessa hora, irmãos, a gente precisa de contar com a graça de Deus. Lembrar da promessa de Deus, lembrar do propósito de Deus na nossa vida. Não, diz no versículo 7, não se atemorizará das más notícias. E eu disse a eles, calma, vamos nos lembrar de quem nós somos em Cristo. Vamos nos lembrar da promessa de Jesus na nossa vida, do propósito que Deus tem em nós, e lembrar que nós servimos a um Deus que nos guarda. Calma, confia no Senhor. Deus está nos guardando. Deus tem um propósito na nossa vida. Só vai acontecer conosco aquilo que Ele permitir. E se Ele permitir, Ele tem algum propósito nisso. Calma. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a paz se estabeleceu dentro daquele carro. E nós fomos guardados pelo Senhor. O que aconteceu lá na frente, praticamente a gente quase que não viu nada. A gente não entendeu muito bem o que aconteceu lá, mas logo, logo a gente passou ileso. O Senhor nos guardou. Não nos atemorizaremos, versículo 7, das más notícias. O coração é firme e confiante no Senhor. E o versículo 8 repete isso, seu coração é firme. E na segunda parte do versículo 8, você também não temerá os seus adversários. Isso parece que é tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente precisa. O Salmo, ele termina com forte contraste no último versículo, que é o versículo 10. O perverso vê isso e se enraivece. Ele range os dentes e se consome, mas o desejo dos perversos perecerá. Ou seja, tudo aquilo que o homem de Deus, que teme ao Senhor, o justo, recebe, escapa do alcance dos perversos. Eles perecem completamente sem esperança, sem memória, no anonimato. Eles perecem e eles permanecem eternamente frustrados. Diz o texto, eles rangem os dentes. Mas a memória dos justos é abençoada, irmãos. A memória do justo é abençoada. Que bênção, irmão. Que bênção. O temor do Senhor produz um legado eterno. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Se você já recebeu esta bênção, desse legado de temor ao Senhor.
Você tem a certeza no seu coração de que você é um homem que teme a Deus? O que nós vimos hoje são as características de um homem que teme a Deus. Só benefícios. Às vezes a gente fica batendo de porta em porta, de porta em porta. A gente não precisa disso, irmãos. Já nos foi aberta uma porta. Aliás, não nos foi aberta uma porta, nos foi aberta a porta. Porque esta porta é Jesus. E se você tem Ele, você tem o suficiente para ser mais bem-aventurado. Você não precisa de bater de porta em porta. Você não precisa de traçar planos e planos, estratégias e estratégias. Você tem Jesus, você tem a palavra de Deus, você tem um mapa do labirinto. E quando você abre esse mapa, o que você encontra é direção para a sua vida. Como tem sido a sua experiência? Como tem sido a sua experiência como homem? Como cidadão? Como marido? Como pai? Avô? Como líder? Ministro? Como discipulador? Como tem sido a sua experiência? Dos 3 requisitos que eu falei aqui para ser um homem de Deus, andar com Deus, amar a palavra de Deus, abençoar o povo de Deus, qual representa o maior desafio para a sua vida? O que é mais desafiador para você? Amar a Deus? O que é mais desafiador para você? Amar a palavra de Deus? O que é mais desafiador para você? Viver uma vida para servir as pessoas? Dos 4 resultados que acompanham a vida de um homem de Deus, qual resultado é mais atraente para você? Qual que você mais desejaria? Não abriria mão disso, desse resultado? Ter filhos abençoados? Ser próspero? Ter uma direção na sua vida? Ou ter estabilidade na vida? Vamos orar nessa causa? Vamos orar para que a gente tenha filhos abençoados. Vamos orar para que a gente seja próspero. Vamos orar para que a gente tenha direção, para que a gente tenha estabilidade na vida. Vamos orar, sobretudo, para que a gente tema o Senhor cada vez mais. Ame a Deus cada vez mais, porque disso vai depender todas as outras coisas. Porque muitas vezes nós focamos nos resultados, mas desfocamos nas ações que vão desembocar nesses resultados. Muitas vezes a questão não está com Deus, não. Tantas vezes Deus já liberou a bênção para a sua vida. O que precisa agora é que você assuma uma nova postura. Amar a Deus. E não é apenas um amor intelectual, sabe, irmãos? Não é um amor apenas de compreensão, de mentalidade, mas de prática. Amar a Deus é ter uma vida transformada por Deus e permanecer nela para a glória de Deus. E quando a gente alcança isso, irmãos, todas as bênçãos virão e nos alcançarão. Então você hoje tem a chave da prosperidade na sua mão, a chave da bem-aventurança na sua mão. A chave está pendurada na porta, é só pegar e usar. Feche os olhos, curve a sua cabeça nesse momento. Ó Senhor bendito, graças te damos pela tua presença em nosso meio. Graças te damos pela tua palavra.
Tu és benigno, Senhor, Tu és misericordioso. Nós confiamos em Ti para a remissão dos nossos pecados em Jesus. Confiamos na Tua palavra. Confiamos na Tua poderosa obra na nossa vida, Pai. Como precisamos do Senhor em cada momento da nossa vida. Ó Deus, nós estamos aqui, são homens, são amigos, são filhos Teus, reunidos, te pedindo uma só coisa, Pai. Dá-nos um coração firme para confiar em Ti. Subjugando nossa natureza pecaminosa em arrependimento e reavivando-nos, ó Pai, na Tua justiça. Ensina-nos a Te amar da maneira que o Senhor é digno de ser amado. Ajuda-nos, ensina-nos, ó Deus, a amar a Tua palavra, dá-nos sede pela Tua palavra. Pai, nós jamais teremos sede por ela se o Teu Espírito Santo não agir em nós esta obra poderosa. Dá-nos sede, dá-nos fome, dá-nos amor, deleite, prazer na Tua palavra. E transforma-nos, ó Pai, em homens valorosos, cujo objetivo de vida está em servir ao próximo, servir a igreja de Cristo, servir principalmente aos irmãos da fé. Ó Deus, tira de nós todo egoísmo, tira de nós todo pensamento egoísta, todo autocentrismo, ó Deus, e dá-nos um coração como o Teu, um coração completamente disposto a servir, ó Pai. E nos permita, pela Tua graça, Senhor, absorvermos os resultados inerentes daqueles que temem a Ti. Que os nossos filhos sejam abençoados. Que os nossos filhos sejam piedosos, sejam santos, busquem a Ti, tenham sede pelo Deus vivo e poderoso. Que sejamos prósperos, ó Pai, que quer dizer zelosos em nossas finanças, bons administradores daquilo que o Senhor nos confiou. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos direção na vida. Quantas vezes parece que estamos dando murro em ponta de faca, quantas vezes batemos com a porta na cara, Senhor. Ó Deus, estamos cansados de andarmos sem direção, de iniciarmos um projeto e termos que cancelar porque deu tudo errado. Ó Deus, dá direção para a nossa vida. Dirige esse homem que está aqui presente, Pai. Dirige a mente do Teu filho nesta hora, para que ele possa voltar para casa, Senhor, reverberando tudo aquilo que ouviu nesta noite, pela Tua palavra. Dá direção ao Teu filho para saber conduzir o seu casamento. Dá direção ao Teu filho para saber conduzir a sua família, Pai. Para conduzir com sabedoria os seus negócios. Dá direção, Senhor. Dá direção aos Teus filhos para que sejam homens de Deus, expressivos, que venham testemunhar das Suas maravilhas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos pais melhores, que as nossas vidas venham falar mais alto do que a nossa voz, para que sejamos homens dentro da nossa casa, Pai, para que venhamos exercer autoridade dentro do nosso lar, mas não uma autoridade que pisa, que humilha, mas autoridade que ama e que serve e que se oferece como sacrifício vivo, Senhor, para resguardar e proteger e cuidar e ensinar a nossa família. Que a nossa palavra, Senhor, tenha mais valor do que a nossa assinatura.
Nos ajuda, Senhor, a jamais flertar com o pecado, a jamais brincar com o pecado, Senhor, mas fugir da aparência do mal. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos viver de tal forma que venhamos dizer como o apóstolo Paulo: pode me copiar, porque eu estou copiando Jesus. Que a nossa vida seja digna de ser copiada, Pai. Mas para isso nós precisamos do Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Abençoa o Teu Filho com tudo aquilo que Ele precisa, hoje e sempre. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que todos digam amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.